Não hesite em mandar sua mensagem para cá. Bom, e vamos começar então falando sobre isso de novo, quebrando o protocolo dessa primeira hora, né, Joel, em que a gente se dedica mais aos assuntos de São Paulo, porque tem notícia que se sobrepõe e essa do STF é a do dia até agora, né? O primeiro a falar foi o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Aliás, teve uma longuíssima fala, foram praticamente 2 horas, Joel, de voto do ministro Alexandre de Moraes. E ele, inclusive, exibiu um vídeo dos ataques aos prédios dos 3 poderes e aproveitou essas imagens da violência por lá para criticar a alegação das defesas dos acusados de que não havia materialidade da violência do 8 de janeiro. Não houve um domingo no parque, como eu salientei nas primeiras condenações. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. O recebimento da peça acusatória depende da materialidade dos crimes, que está comprovada, mas não é uma cognição exauriente dos fatos. É um mero juízo de delibação quanto à existência dos crimes, materialidade e indícios mínimos de autoria. Nesse sentido, a peça acusatória da Procuradoria-Geral da República apresentou, em relação aos 8 denunciados, apresentou os indícios mínimos e razoáveis de autoria que possibilitam a instauração da ação penal e, a partir daí, o contraditório e toda a instrução processual. Bom, na sequência disso, o ministro Alexandre de Moraes apresentou o voto dele favorável a dar prosseguimento ao caso. Na sequência, falou o ministro Flávio Dino, que deu o segundo voto a favor de tornar os 8 acusados de golpe de Estado em réus no processo criminal. E o Dino destacou que o grupo que invadiu os prédios dos 3 poderes estava armado e isso colocou muitas pessoas, agentes públicos inclusive, em perigo. E se diz também, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64 também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Bom, e aí, logo depois disso, foi a vez de Luiz Fux, que ontem discordou dos demais ministros. Na visão dele, esse caso deveria estar sendo discutido em plenário no STF e não na primeira turma, como aconteceu. Mas hoje, o Luiz Fux seguiu os demais colegas na íntegra e votou de acordo com o relator Alexandre de Moraes. Porquanto, em relação à autoria e à materialidade, o relator e o Ministério Público legaram à turma, à sociedade, tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. Na sequência, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam os demais ministros e aí a gente fechou, Joel, esse placar como era esperado. A expectativa era essa mesma, de 5-0 para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados agora sejam réus por tentativa de golpe de Estado. Com certeza. E já vamos a Brasília agora, acionando o nosso competente Caian Messina, diretamente da capital federal, ele que está acompanhando desde o início todas essas movimentações envolvendo essa questão jurídica que já era praticamente esperada, né? Ontem mesmo as nossas equipes todas anteciparam essa tendência. Os 8 se tornaram réus. Agora, tantos outros que fazem parte de um bloco de 34 investigados também serão julgados logo mais. Também esses casos serão apreciados de forma individualizada, assim como aconteceu agora com esses 8. E eu já lanço a pergunta, Caian, repercussão aí, quando que esses 8 também terão os seus futuros já decididos? Quais serão os próximos passos a partir de agora? Uma ótima tarde a você. Oi, Caian. Bem-vindo aqui ao Bora Brasil, querido. Oi, Joel, um abração para você, um beijão para a Ana. Pois é, né? Essa é a grande dúvida em relação
ao indiciamento, né, e depois agora a aceitação da denúncia, não havia praticamente nenhuma questão, né? A dúvida agora são justamente os próximos passos. Eu conversei agora há pouco com o advogado do almirante Garnier, o Dr. Demóstenes Torres, que já foi senador da República, promotor de justiça. Ele me disse o seguinte: olha, a gente já está contando, né, nós da defesa, já conversei com diversos advogados dos réus, e a gente está contando com a possibilidade de que esse julgamento, aí sim, se eles são culpados ou inocentes, na visão do Supremo Tribunal Federal, deve ocorrer no máximo a partir do segundo. Então, nas palavras, né, da própria defesa, né, eu não estou nem colocando o bastidor do Supremo, nas palavras da própria defesa, os advogados já contam com a possibilidade de que esse julgamento ocorra lá para agosto, setembro, no máximo até outubro. Por quê? Na visão dos advogados, e aí também na visão dos próprios ministros do Supremo, o que começa a partir de agora é praticamente um novo caso, porque a defesa pode requerer novas testemunhas ou novos depoimentos das testemunhas que já depuseram, pode solicitar, por exemplo, a perícia de documentos que já foram apresentados, né? E o mesmo ocorre em relação à própria acusação, no caso da Polícia Federal e também a Procuradoria-Geral da República. Então o pessoal vai pegar ali, né, todo o laudo, né, do processo, todo o processo vai passar ali a lupa, né? Então, se houver algo que possa beneficiar a defesa será questionado. Se tiver algo que possa beneficiar a acusação, será realmente interposto e será algo continuado, né, na avaliação da própria PF. Então, né, teremos um processo começando praticamente do zero. Some-se a isso a questão política. A gente não pode né, deixar isso de lado, né? Estamos no Supremo Tribunal Federal, uma casa jurídica, mas que é movida também pela política. Então, um dos réus, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não é um réu comum, né? Não adianta dizer que é, e ele tem, óbvio, pretensão política. E o ano que vem é um ano político, um ano já de eleição. Então, a avaliação do próprio Supremo é de que esse caso realmente ele precisa ter um desfecho, né? O martelo tem de ser batido ainda neste ano para que não fique nenhum resquício aí de algo político para o ano que vem. Tá, e a decisão de apreciação de caso a caso será tomada de forma individualizada, será tomada de acordo com as turmas ou de forma colegiada? Porque há uma discussão grande em cima disso também. Já há uma decisão em cima disso, Caian? Se cada um será julgado de forma colegiada ou pelas turmas? Pois é, ainda não há uma decisão. Essa é apenas uma faceta de um processo que realmente é muito complicado. Ontem você me perguntava se esse caso, né, a questão, o julgamento aí em si, né, se é culpado ou inocente, se os réus são culpados ou inocentes, seria da primeira turma ou do plenário. A defesa vai tentar, eu já conversei com vários advogados, eles vão tentar levar o caso para o plenário, mas ontem a primeira turma, à tarde, logo depois que a gente se falou, ela já tomou realmente uma decisão, rejeitou os recursos da defesa para que houvesse, então, a levada desse caso para o plenário do Supremo. Então, a rigor, neste momento, né, o julgamento ocorrerá na primeira turma. Então, ponto número 1. Isso já está pacificado na avaliação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A intenção dos ministros, eu conversei com o gabinete de pelo menos 3 deles, a intenção é fazer com que esse julgamento ele seja realmente individualizado. Não é possível pegar um bolo de gente ali, né, e apresentar né, penas iguais, né? Os casos eles serão individualizados. Agora, o julgamento será individualizado? Essa é a dúvida que a própria primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai ter de tomar. No caso do mensalão, que é algo parecido, né, do ponto de vista político, não do ponto de vista regimental nem processual, mas do ponto de vista político, né, tem componentes parecidos ali. Então, no caso do mensalão, o que aconteceu foi o seguinte: um julgamento coletivo com
individualizadas. Isso. O julgamento Os ministros coletivo e encontraram as na penas ocasião para tentar pacificar a individualizadas, né? questão. Foi isso que você falou, Caian, que apareceu um probleminha aqui no Perfeito. sinal. É isso, então, Assim né? como acontece nesses processos, Perfeito. nesses julgamentos triviais. Por exemplo, você tem 4, 5 pessoas lá envolvidas num crime. Todas elas são julgadas de forma coletiva e, no final, se condenados forem, ainda a possibilidade de um ou outro ser absolvido, outros condenados, aí a pena ela é aplicada aos condenados de forma individualizada. Ou seja, deve seguir um rito aí trivial em relação a isso. Caian, Exatamente. muito obrigado, viu? Um grande abraço a você. Qualquer nova movimentação, novidade, por favor, nos avise. Um grande abraço, Obrigada, querido. viu? Tamo junto, um abraço, um beijo, até mais. Tchau. Ô, Joel, agora há pouco falou com a imprensa o Celso Vilardi, que é o advogado de Jair Bolsonaro, o mesmo que ontem a gente ouviu aqui, né? Que apresentou para os ministros do STF a defesa do ex-presidente. E, novamente, ele reforçou que a defesa não teve acesso a todas as provas do processo e reiterou que Jair Bolsonaro não estava presente no 8 de janeiro. Criou-se uma narrativa do 8 de janeiro para envolver o presidente. Essa que é a verdade. Porque, na verdade, a materialidade que foi dita hoje nesse julgamento é a materialidade do dia 8. E isso, o presidente não tem nem remotamente um envolvimento. E a segunda coisa é que eu não quero parecer repetitivo, como eu disse, decisão do Supremo se cumpre, mas eu avisei que a defesa teria um prejuízo, nós avisamos que a defesa teria um prejuízo concreto com a questão de não ter a totalidade dos elementos de prova. E hoje, o que aconteceu aqui? Trechos de diálogos, partes de depoimentos, não sabemos em qual contexto eles foram colocados, não sabemos de que forma eles foram colocados. Então, vamos provar a inocência? Vamos provar a inocência, mas nós precisamos ter liberdade de defesa. Tá aí o Celso Vilardi falando algo muito parecido que ele já havia comentado ontem, inclusive durante a fala dele lá na primeira turma, né, do STF. Exatamente. Bom, e daqui a pouco a gente está na expectativa para que o ex-presidente Jair Bolsonaro se pronuncie, Joel, porque ele não acompanhou essa votação de hoje lá do STF, como ele fez ontem, né? Ontem, acho que você lembra, ele estava na primeira fila do STF, cara a cara com os ministros da primeira turma. Hoje, ele já decidiu não ir para lá e acompanhou a votação do gabinete do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. Inclusive, a gente está com a nossa equipe lá, tá um furdunço de jornalistas na saída do Congresso, na expectativa de que Jair Bolsonaro fale também. Mas ele já se pronunciou pelas redes sociais, muito próximo do momento em que o STF formou maioria para torná-lo réu. Foi um pronunciamento bem longo, mas o principal é isso daqui, Joel. Estão com pressa, muita pressa. O processo contra mim avança a uma velocidade 14 vezes maior que a do Mensalão e pelo menos 10 vezes mais rápida que do Lula na Lava Jato. E o motivo nem tentam esconder. O tribunal tenta evitar que eu seja julgado em 2026, pois querem impedir que eu chegue livre às eleições, porque sabem que numa disputa justa não há candidato capaz de me vencer. A julgar pelo que lemos na imprensa, estamos diante de um julgamento com data, alvo e resultado definidos de antemão. Algo que seria um teatro processual disfarçado de justiça, não um processo penal. Todos dizem que o processo se encerrará até o final de 2025, mesmo não havendo precedentes para tamanha celeridade em um caso dessa dimensão. E aí ele fala um pouco mais e no final diz: não pensem que o mundo não está atento. A comunidade internacional acompanha de perto o que está acontecendo no Brasil. Juristas, diplomatas e lideranças políticas já reconhecem o padrão. É o mesmo roteiro que se viu na Nicarágua e na Venezuela. Perseguição seletiva, acusações vagas de extremismo ou de ameaça à democracia e a tentativa de eliminar a oposição por via judicial. Essas as palavras de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Eu acho que se caminhar mesmo, e tudo indica que sim, que eles serão julgados pela primeira turma, pelo menos o Bolsonaro e essa leva aí de outros 7, eu acho que causa uma complicação um pouco maior do que causaria se fosse de forma colegiada. Porque essa turma aí, você tem 5 ministros, né? São 2 turmas, cada uma com 5. Esses 5 ministros, você pega 3 ali que tem confrontos diretos com o Bolsonaro. Começar pelo Alexandre de Moraes, não precisamos nem explicar que são inimigos naturais de tempos, o Flávio Dino pela própria relação que tem com o Lula, o Zanin da mesma forma.
E em casos naturais, quantas vezes nós já vimos determinados juízes se declararem ali incompetentes para determinados julgamentos, suspeitos. O termo é esse. Então, eu acho que se você leva uma discussão tão séria e tão grande como essa para uma turma inteira, para que a decisão seja tomada de forma colegiada, você pode diminuir um pouco disso tudo que está se desenhando. Não é? Mas muito provavelmente, pelo que nós já vimos aí, não é o que vai acontecer. Não é o que deve acontecer. Exato. O julgamento deve permanecer na primeira turma do STF. Isso aí. Bom, vamos pro intervalo? Vamos, 1h27 já, né? Passou rápido, hein? Caramba. Assim que passa. Um quarto